sou Letícia Araújo de Oliveira, estudante de Biotecnologia da UFBA e atualmente bolsista de iniciação científica na LEPETRO, e onde sou orientada pela professora doutora Danúzia Lima e tutoriada pelo mestrando Pedro Guilherme Nazaré, em uma pesquisa que tem como tema a análise geoquímica e genômica funcional de consórcio de micro-organismo durante a biorremediação de óleo bruto. Bom, antes de falarmos mais sobre a pesquisa, é importante entender os três conceitos que a regem. O petróleo, que é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e impurezas, que exerce um grande papel na vida cotidiana, sobretudo na economia, uma vez que é uma das fontes químicas e energéticas mais utilizadas no mundo. A biorremediação é um método alternativo que utiliza bactérias, fungos e leveduras para degradar, desintoxicar, mineralizar ou transformar os componentes do petróleo, que pode causar um impacto negativo substancial no ambiente, principalmente em decorrência de acidentes, como vazamento de petróleo, que atinge locais de difícil acesso, como manguezais. E por fim, a genômica funcional, um ramo da biologia molecular que busca entender as informações, funções e expressão do genoma mediante a análise dos genes, e que chega como uma ferramenta para elucidar as dúvidas e construir uma biorremediação mais eficiente e precisa. Dessa forma, o objetivo desse projeto é associar a análise da genômica funcional por expressão de genes degradadores de hidrocarbonetos com a de geoquímica do petróleo, pela degradação do óleo bruto durante a biorremediação por um consórcio bacteriano. Para tal, foi realizado um experimento que simula o processo de biodegradação do óleo bruto, de forma a obter amostras que verifiquem tanto a degradação química do óleo quanto a expressão de genes associados à remediação biológica, no qual os micro-organismos utilizados fazem parte de um consórcio microbiano composto por 36 organismos isolados na Baía de Todos os Santos, assim como óleo bruto. O experimento possui, então, três condições distintas de crescimento celular: o controle positivo, composto por micro-organismo e glicerol com fonte de carbono, a condição experimental, contendo o micro-organismo e o óleo bruto, e o controle negativo, composto por óleo, avaliando assim a degradação natural do petróleo. Serão coletadas amostras de meio de culturas e de óleo para respectivas análises de expressão gênica por RT, qPCR e por cromatografia gasosa. Entretanto, antes da realização do experimento final, uma série de experiências estão sendo realizadas, com o intuito de definir os parâmetros a serem utilizados, como a definição dos tempos de coletas ideais para as amostras, assim como o tempo de duração do experimento, visto que se trata de um projeto que aborda duas perspectivas de tempos distintos, o biológico e o geoquímico. Portanto, foi elaborada uma curva de crescimento padrão para consórcio microbiano a partir das técnicas de OD e OFC, quando inoculado em meio de substrato de glicerol e com óleo bruto. A partir disso, foi possível obter os tempos de coleta ideal para ambas as condições: 0 horas, 27 horas e 31 horas para amostras genômicas e 0 horas, 15 dias e 31 dias para amostras geoquímicas. Considerando a complexidade das análises desejadas, foi necessário realizar uma série de testes de protocolos para a extração de RNA, a serem utilizados na expressão gênica, visto que as amostras desejadas contêm um consórcio de bactérias estruturalmente distintas que estão imersas em meio contendo óleo bruto, uma substância que interfere nas reações e degrada material genético. Assim, considerando os parâmetros de integridade, quantidade e pureza, o método de extração conjunto com Brazol, com coluna spin, foi selecionado. Além disso, o próprio processo de expressão gênica requer o desenvolvimento de primers específicos para os genes de interesse. Assim, foi necessário o desenvolvimento de toda uma análise de bioinformática para a montagem e anotação do genoma completo das bactérias membro do consórcio, seguindo de identificação e seleção de genes de interesse e desenho de primers que serão utilizados na análise genômica do projeto. Como observado na imagem referente ao genoma circular de uma das cepas analisadas até o momento, foi possível obter na montagem e anotação, respectivamente, um contigo único com 4.186.249 pares de base, no qual o gene responsável pela expressão da proteína benzaldeído desidrogenase putativa oxidarrutase com o código EC12.128 foi selecionado devido à sua ligação com a rota metabólica de degradação do toluene e xileno para o desenho de primers a serem utilizados numa futura expressão gênica. Apesar das características diversas das bactérias do consórcio, foi possível estabelecer um método apropriado de extração de RNA, uma etapa de extrema importância, pois a qualidade e integridade do RNA influencia nos resultados das análises. Ao realizar uma análise de bioinformática, conseguiu-se fazer a identificação e a anotação do genoma de bactérias do consórcio e da detecção de um contigo único. Atualmente, estamos na fase de desenhos dos primers e, assim que forem validados, iniciaremos os experimentos finais. Essas foram as referências utilizadas no vídeo. Aqui estão as informações para contato, e gostaria de agradecer a todos os colaboradores e a você que assistiu até aqui. Obrigada!